Para você que está ao vivo com a gente na manhã dessa terça-feira, muito bom dia. É hora de falar de esporte com Alice Queiroz. Oi, Alice, bom dia para você. Oi, Marta, Lucas, bom dia a todos que acompanham a gente. Já começamos o esporte falando de futebol e também de polêmica. O Procon da capital notificou o Avaí pelo valor cobrado pelos ingressos no jogo contra o Figueirense que acontece amanhã na Ressacada. Segundo o Procon, o Avaí estaria dificultando o acesso da torcida adversária ao clássico. Arlis Amaro já está ao vivo com a gente? Traz os detalhes, né, Arlis? Bom dia. Conta pra gente o que está acontecendo, se o Avaí já deu uma resposta. Tinha aí um prazo de 24 horas, né? É isso sim, Alice. Bom dia para você, para quem está com a gente aqui no Esporte do SC no Ar. Pois é, tema polêmico, né? O Procon fez essa notificação, emitiu essa notificação para o Avaí, dando 24 horas para o clube se posicionar. Essa notificação foi emitida ontem, então ainda hoje a gente vai ter mais novidades sobre o assunto. Qual que é o problema? É que amanhã está prevista a partida entre Avaí e Figueirense no estádio da Ressacada, às 8 horas da noite. Para a torcida do Avaí, existem ingressos promocionais. Em alguns setores é possível assistir a partida pagando a partir de R$20. Mas para o torcedor visitante, para o torcedor do Figueirense que quiser acompanhar a partida, os ingressos custam a partir de R$120. E aí foi gerada a polêmica, o Procon da capital recebeu essas denúncias, né, alegando preços injustificáveis para a torcida do Figueirense. E agora, então, o Procon emitiu essa recomendação. Segundo uma legislação, é o regimento interno que rege as competições e também uma nota já emitida pelo Procon em 2018 com relação aos valores dos ingressos, essa nota diz que o torcedor, independente do tipo de torcida, tem o direito de pagar valores justos para assistir a partida. Então, essa discrepância, essa diferença dos valores de torcida é o que gerou toda essa polêmica. O Figueirense chegou a se posicionar ontem por meio de uma nota assinada pelo presidente do clube, disse que os dois presidentes conversaram, o presidente do Figueirense procurou o presidente do Avaí para conversar sobre o assunto, mas até então não havia recebido retorno. A nossa produção entrou em contato com o Avaí confirma que recebeu essa notificação e agora o departamento jurídico do clube está analisando a documentação e verificar o que é possível fazer no desenrolar aí desse processo, dessa notificação emitida pelo Procon aqui da capital. Então ainda hoje, Alice, o torcedor do Figueirense deve ter uma atualização, uma novidade aí com relação aos preços dos ingressos. A gente vai saber se o torcedor visitante, né, vai poder assistir esse clássico amanhã pagando um preço mais justo do que está sendo praticado agora. A gente vai seguir acompanhando. Alice, volto contigo. Com certeza, Arlis. Obrigada aí pelas informações. Como a Arlis falou, a gente segue acompanhando o desenrolar dessa polêmica e ao longo da programação a gente traz as novidades. E a gente segue falando de futebol porque hoje tem Brasil em campo pela 4ª rodada das eliminatórias. A seleção vai enfrentar o Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 9 horas da noite. O Brasil, que ocupa aí a 2ª colocação nas eliminatórias, com 7 pontos, 2 a menos agora que a líder Argentina, e depois do empate em casa com a Venezuela, agora a seleção busca a vitória para voltar a ter mais tranquilidade. O técnico interino Fernando Diniz falou sobre essa partida em coletiva. Olha só. Estou esperando um jogo bastante difícil e as duas equipes procurando o protagonismo do jogo. Eu acho que tem uma característica do Bielsa, que todo mundo conhece. A minha também todo mundo sabe qual é. Então tem tudo para ser um jogo bastante disputado. Então a gente tem que esperar todas as situações. É um time bem treinado e muito qualificado. Onde outros jogadores jogam em grandes equipes da Europa. E pelo menos de grande rivalidade há 73 anos, desde a partida do Maracanã, da final da Copa do Mundo, de 1950, e tiveram grandes embates já. Então a gente, de fato, tem esse brilho especial, jogar aqui no Centenário contra o Uruguai e mexe com todo mundo, mexe com vocês da torcida, mexe comigo, mexe com os jogadores, mexe com o presidente. Todo mundo fica mais sensibilizado com esse tipo de partida por conta que a história a gente não pode jogar fora toda uma história que foi construída ao longo de tanto tempo. É, jogão. Brasil querendo aí retomar a liderança. E semana passada a gente trouxe esse assunto que estava sendo discutido, mas agora é oficial. 5 novas modalidades vão ser adicionadas às Olimpíadas de Los Angeles 2028. A proposta foi aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, em Mumbai. Relembrando, gente, são os seguintes esportes: beisebol, softball, cricket, flag futebol, lacrosse e squash.
E agora, mudando um pouco de assunto, falando de futsal, no primeiro confronto das oitavas de final da Liga Nacional, o Joaçaba recebeu o Sorocaba e acabou perdendo. Olha só como que foi a partida. Ainda na primeira etapa, Rodrigo abriu o marcador neste gol de falta, 1-0. O mesmo Rodrigo repetiu a dose e ampliou num lance parecido, 2-0 Sorocaba. Na segunda etapa, depois desta falha de Baguete, a bola sobrou para Dieguinho definir. 3-0 Sorocaba, placar final. O jogo de volta está marcado para o dia 24 de outubro, no interior de São Paulo. E também entraram em quadra pela primeira rodada das oitavas da final da Liga Nacional as equipes do Tubarão e do Joinville. Vamos ver como foi. O Jack enfrentou o Foz Cataratas fora de casa e venceu. Hernani marcou 2 gols, Henrique também 2 vezes e Rony balançaram a rede para o tricolor. O time paranaense descontou com Feitosa. Final, Foz Cataratas 1, Joinville 5. Um empate no jogo de volta garante o Jack na próxima fase. O Tubarão arrancou um empate contra o Santo André em Tele. Os paulistas marcaram com Chu, Mendes 2 vezes e Samuel. Os gols do Peixe saíram dos pés de Nairton, Augusto, Vini. E faltando 20 segundos para acabar o jogo, Murilo deixou tudo igual. Final, Santo André em Tele 4, Tubarão também 4. Uma vitória simples no próximo confronto coloca o time do sul do estado nas quartas de final. E para fechar a terceira edição do desafio UGF Cardio, conhecido como a Corrida do Morro da Cruz, tem nova data confirmada. A prova, que foi transferida em razão das chuvas, vai rolar no dia 15 de novembro, uma quarta-feira de feriado. Você que estava aí treinando ganhou uns dias para seguir se preparando, viu? É isso, o esporte vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta, inclusive dia de clássico, trazendo mais detalhes sobre a partida entre Avaí e Figueirense pela Copa Santa Catarina. Marta e Lucas, volto com vocês.